Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 580. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Márcio Salem. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem, Marcião? Tudo tranquilo, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você. Fazer algo que você não costuma fazer muito, que é analisar filmes, certo? Não, inclusive é uma das coisas que mais me irrita hoje em dia. É isso e pessoas com o celular no cinema, que eu tô sabendo, hein, Márcio? Muito pelo contrário, inclusive eu acho muito interessante as pessoas levarem o celular no cinema e também levarem uma marreta, porque elas vão precisar se defender de mim. Exatamente. Temos aqui ela, nossa querida Cecília Barroso. Oi, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui com você. Sempre uma honra participar de Cinemação. Adoro nossos papos. E muito bom estar de volta. Tô com o Márcio aí, ajudo a pegar toda essa galera com o celular no cinema. Realmente tá difícil. Tá muito difícil. Tá difícil. E agora pra falar sobre mais um filme que emocionou, hein, Cê? Não sei como é que bateu em você aí, mas pra mim eu saí do filme assim, precisei de uns 15 minutos em silêncio, refletindo, sabe? Esse foi pra mim também, pegou forte. E assim, já desde o começo, desde os primeiros minutos do filme já me impactou, assim. Acho que vai dar bastante papo esse. Vai dar. E temos aqui uma estreia de um cara super experiente que eu já queria ter trazido aqui outras vezes, agora deu certo, ainda bem que deu certo ainda esse ano, o querido Chico Firman. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Rafael? E aí, Chico, seja bem-vindo ao Cinemação, nossa casa é pequena, mas é arrumadinha, tá? Que bom. Mas tô em casa aqui com a Cecília, com o Márcio aí, tá tudo certo. Ai, que bom. É muito bom ter você aqui. E eu já falei em off pro Chico e tô repetindo no ar aqui, Chico. Espero que esse seja o começo de um longo relacionamento, porque eu sou fã do seu trabalho. Já vou deixar isso registrado aqui. Opa, obrigado e vamos abrir essa parceria aí. Vamos sim. Eu tô um pouco com ciúme porque eu não recebi esse recolhimento na primeira vez que eu vim, tá? Márcio, isso é pra quem merece. Pra quem merece, Márcio. O pessoal que amor de experiente, ele quis usar um outro termo, eu não vou dizer qual. Imagina, ó, pra quem não sabe, já vou fazer um jabá antecipado aqui, que o Márcio está num dos episódios mais especiais aqui, que é o episódio 500, e o Márcio foi o nosso especialista em crítica. Eu chamei o cara a dedo aqui, né, Márcio? Imagina como foi ruim esse episódio, galera. Foi nada, episódio especialíssimo, é isso aí. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, né? Filme dirigido pelo Walter Salles, que vem ganhando notoriedade nas salas brasileiras, com uma bilheteria impressionante, né? O marketing sendo feito pensando já no Oscar, a gente vai falar sobre isso também, mas para além disso, o filme acaba nos envolvendo em uma narrativa profundamente emocional e visualmente marcante, né? E Ainda Estou Aqui é um retrato sensível e delicado sobre o impacto humano e familiar da ditadura militar brasileira, centrado na força e resiliência de Eunice, interpretada brilhantemente pela Fernanda Torres, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Hoje eu, Márcio, Cecília e Chico vamos bater um papo sobre Ainda Estou Aqui. Para quem não sabe, a gente vai dar spoiler, então se você não viu o filme, pula esse podcast, vai ouvir outro, volta aqui depois, siga por sua conta e risco, mas acima de qualquer coisa, né, corre pro cinema para ver o filme, que ele ainda tá em cartaz, vale muito a pena ver esse filme em tela grande, é muito bom. É isso, vamos analisar como o Salles construiu um cinema ao mesmo tempo clássico e inovador, onde a sobriedade e a emoção convivem, né, para nos fazer refletir sobre memória, dor e resistência. Hoje o papo vai ser muito bom. Vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filho. Tá bom. Eu posso ir com ele?
Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Chegava aos cinemas no dia 7 de novembro de 2024 o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Filme dirigido por Walter Salles, mesmo diretor de Central do Brasil, Diários de Motocicleta, Abril Despedaçado e vários outros filmes. Ainda Estou Aqui foi feito com aproximadamente 8 milhões de reais, né? E até o momento o filme já arrecadou 23 milhões e meio de reais, vai arrecadar mais, né? Só aqui no Brasil o filme já superou a marca de 1 milhão de espectadores nos cinemas brasileiros até dia 18 de novembro de 2024. Então é uma marca muito expressiva, o filme vem ganhando o coração dos brasileiros em cima de filmes que têm um mercado maior, né, como Gladiador 2, por exemplo, ou Venom, né? Então o filme tem ganhado e chamado muito a atenção. O roteiro do filme é do Murilo Hauser, que já fez O Filho Eterno em 2016, A Vida Invisível em 2019, entre várias outras obras. O Heitor Lorega também faz a sua estreia aqui no roteiro, né? Mas ele já tinha feito alguns documentários, inclusive O Marinheiro das Montanhas, do Karim Ainus. Além disso, a obra é baseada no livro, né, que se chama também Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. O filme mergulha na dor e na resiliência de Eunice, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, que foi sequestrado e desaparecido durante a ditadura militar brasileira. Através de uma narrativa muito intimista, o filme acompanha o impacto da perda de Rubens na vida de Eunice e de sua família, explorando o conflito entre a suavidade das relações familiares e a brutalidade do regime. Com uma direção que privilegia o contraste entre luz e sombras, o Salles constrói uma obra super sensível e profunda que reflete sobre o poder da memória, a dor do desaparecimento e a luta silenciosa pela verdade. A trilha sonora do filme é do britânico Warren Ellis, que fez a trilha de Blonde, aquele filme super problemático e tal da Marilyn Monroe que está na Netflix, mas ele também fez Terra Selvagem de 2017, fez A Qualquer Custo e vários outros filmes. A equipe técnica ainda conta com o Carlos Conte como designer de produção, temos o Afonso Gonçalves como montador, ele que já tinha feito Segredos de um Escândalo, fez A Filha Perdida, temos o Adrien Tegido como diretor de fotografia, ele que trabalhou em Marighella, e a Marisa Manta como a maquiadora-chefe. Já no elenco temos os nomes impressionantes aqui, né? Temos Fernanda Torres vivendo a Eunice, o Celton Mello vivendo Rubens Paiva, temos a Fernanda Montenegro fazendo a Eunice já idosa, temos a Maivy Jenkins como a Dalva, que é uma amiga da Eunice, o Humberto Carrão como Félix, que é um amigo do Rubens, né? O Dan Stuba, que vive o Baby Bocaiúva, que é um amigo do Rubens, né? Também foi deputado. E ainda podemos citar a Valentina Herzag, que faz a Verônica jovem, a Luísa Koskovic, que faz a Eliana jovem, temos o Antônio Saboia, que faz o Marcelo, né, que é autor do livro, inclusive, temos a Marjorie Estiano como a Eliana adulta e vários outros nomes aí compondo esse elenco maravilhoso e estrelar. Bom, meus amigos, eu acho que inevitavelmente a gente vai entrar no aspecto mercadológico, né, do filme, como ele tem sido impactante, né, nessa retomada do cinema brasileiro, e vamos falar sobre bilheteria, as pessoas indo ao cinema ver, eu acho que é um marco agora nessa tal retomada, né, do cinema brasileiro, mas eu queria começar falando sobre o filme em si, assim, porque até no começo do podcast eu falei sobre o impacto que esse filme teve em mim, eu me senti assim muito emocionado com o filme, e uma coisa que me chamou a atenção é como o filme ele realça o cinema do Walter Salles, sobretudo como ele aborda temas políticos, enfatizando a despolitização nessa narrativa que ele construiu aí no Ainda Estou Aqui. Para mim fica claro, né, que o Salles ele opta por explorar
os dramas humanos e familiares em detrimento de um aprofundamento político mais direto, assim. Isso acaba dialogando muito com o que a gente já viu, o que o Walter fez lá atrás, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Diário de Motocicleta, onde a gente vê a transformação política do Che Guevara, ela é apresentada de uma maneira muito sutil, assim, quase desconectada, né, do contexto revolucionário ali, que ele viria, né, a encarnar, mas é muito, muito forte ver essa despolitização. E eu já queria começar perguntando para vocês isso, assim, se vocês acham que essa despolitização é um dos ingredientes que vocês consideram importantes para o sucesso do filme, visto que ele tem sido um sucesso, tanto em termos narrativos quanto em termos mercadológicos, né? Vocês acham que essa posição que o Walter Salles de alguma forma coloca o filme contribui para que as pessoas assistam o filme em si? Quando tu chama de despolitização, tu tá se referindo a um cinema que não é necessariamente panfletário. Porque exato. Político ele é. Exato. Eu não sei se vocês concordam. Então, eu tenho conversado com várias pessoas e muitas delas têm queixado justamente disso, que o filme não é tão político, não enfrenta a questão da ditadura de frente. E, para mim, tudo isso tá muito ali, assim. Para mim, a questão da ditadura tá muito ali, assim. A gente tem uma blitz, a gente tem uma batida policial, a gente tem toda a questão muito tratada. Quando você entra, e isso tá no sentimento do filme mesmo. Acho que o Walter consegue trazer isso pro filme, assim. O sentimento macro, o que tá fora, cercando aquela família e o tempo todo assombrando aquela família. Antes do Rubens ser sequestrado, né, pelo governo, pelas forças policiais, lá pelo Estado. Isso cerca essa família, essa assombra essa família o tempo todo. E depois, muito pior, né? Depois do desaparecimento dele. Uhum. E a gente, sabendo do que acontece, a gente sabendo da história do país, a gente sofre com isso o tempo todo. Então, assim, eu acho que o filme é super político pra mim, né? No meu entender, assim, o filme, ele só não é explícito, mas ele é muito político no meu compreender, assim. Inclusive eu vejo com uma certa reticência, essa insistência que a política precisa ser expressa ali, não necessariamente precisa ser, por exemplo, enxergar a destruição de uma família para a ação do Estado, pela ação do terrorismo do Estado. A gente insiste que, de um lado, que o cinema enfrente temas difíceis, mas a gente quer que o cinema enfrente temas difíceis do jeito que a gente espera. É quase como se nós quiséssemos... A Cecília mencionou pessoas que criticam o filme em relação a isso. É como se nós quiséssemos que o filme validasse os nossos próprios sentimentos diretos e não contasse uma história, não provocasse uma emoção específica daquela família ou daquela história. Causa até um pouco espécie em mim imaginar que ainda estou aqui não seja um filme político. É político pra caramba. Ele não é panfletário, ele não é militante, mas a política tá toda lá. A política ela não precisa ser gritada a plenos pulmões para ser política. O que eu acho é que existe uma proposta geral do Walter em relação ao filme, que é de apresentar um filme muito sóbrio sobre tudo. Eu acho que é um filme que ele podia talvez ser mais... ter um discurso mais evidente, ou que ele podia cair mais no melodrama de uma maneira muito mais forte, talvez. Forte no sentido de intensidade mesmo, assim. Mas ele prefere fazer um filme sóbrio, um filme em que se mostre muito milimetricamente o impacto que tem o sumiço do Rubens Paiva para a família dele e a reconstrução que a família tem que fazer. Então, eu acho que as escolhas dele são políticas, sim. Eu acho que são muito políticas. E eu concordo com a Cecília e com o Márcio quando eles falam que não que não existe uma fórmula para você seguir para fazer um filme político, para passar uma mensagem. A mensagem está ali, uma família esfacelada por uma ditadura militar, com um homem que eles nunca souberam com certeza o que aconteceu com ele, o pai da família e tal. E eu acho que ele constrói isso de uma maneira muito, muito sóbria e muito forte, assim. Então, eu acho que ele evita o lugar comum. O Lugar Comum talvez fosse um filme muito mais militante, um filme muito mais de discurso e tal. Ele não quer ser um filme de discurso. Eu acho que ele quer ser um filme que mostra
o que acontece na prática com quem sofreu esses golpes da ditadura. E eu acho que tem uma outra coisa também, que é a gente tem um costume de filme, de cinema de ditadura, vamos falar assim, né? Porque é um cinema que é muito frontal, assim, a gente tá acostumado a ver uma violência e essa memória construída com essa da violência pelo cinema, né? No cinema, assim, essa imagem da violência não está no filme. É uma violência que ela chega de uma outra maneira, né? É uma violência que está mais próxima dessa realidade familiar mesmo, né? Ele está interessado nessa verdade. E isso fala muito mais com as pessoas, por exemplo, com uma geração que está muito distante da ditadura. Então, assim, o que essa ditadura realmente causou ali nas famílias que passaram por isso? Assim, será que a violência física, gráfica, vai conseguir conversar com essas novas gerações? Talvez esse filme seja muito mais político porque ele consegue atingir essa geração que está muito distante da ditadura e que vai estar, entendeu? Nesse sentimento familiar, é uma coisa muito mais real. Então, acho assim, que a política tá muito ali, assim. E ele eu acho que tem isso mesmo, ele é mais intimista, e eu acho que vocês foram perfeitos quando a gente fala, nem é uma despolitização, realmente, ele não é panfletário ou tão direto, assim. E aí, a Cecília falou uma coisa que eu acho interessantíssimo nesse filme, que é justamente essa questão desse sentimento macro e como que o ambiente vai cercando aquela família, né? Porque a gente começa o filme e vai entendendo as coisas que estão acontecendo e ele parte de um lugar muito solar, assim. E você vai vendo aquela opressão, tipo, meio sendo carregada para dentro daquele ambiente solar aos poucos. E isso ele vai fazer essa brincadeira visual no filme também, né? Porque ele usa muito do contraste entre luz e sombra, mostrando essa invasão, né, dentro da vida. Tanto que no começo do filme a casa, inicialmente ela é colorida, ela é viva, e depois ela vai gradualmente assim perdendo essa vivacidade e assim, eu acho que o símbolo mais impressionante é justamente quando eles entram, que há essa invasão, que há uma violência, e eles fecham todas as cortinas e fica aquela penumbra, aquele negócio escuro, pesado. Então ele tem realmente esse aspecto político, mas numa segunda camada, né, de uma forma não tão frontal como vocês falaram. Eu acho excepcional isso, você transmitir esse sentimento de opressão dessa forma muito intimista e cercando, como ele vai construindo isso ao longo do filme, né? Eu acho até que não é nem necessariamente frontal, porque eu vejo que é muito frontal no sentido de que, você bem citou, a cortina sendo fechada e o ambiente que era solar se tornando penumbra, e não apenas isso. Uma casa que era musical se tornando silenciosa, uma casa em que as pessoas corriam para cima e para baixo se tornando uma casa que as pessoas estão paradas, estáticas. Eu vejo muito frontalidade aí, porque eu vejo que a linguagem cinematográfica está se expressando da maneira que ela se expressa. O que eu não vejo, né, até complementando o que a gente conversou no início, que a Cecília também citou, é exposição. Eu não vejo a necessidade de uma exposição além do que a linguagem cinematográfica já proporciona para a gente sentir. Inclusive, eu queria retomar um pouquinho, porque esse filme é tão político que ele traz uma violência cometida em plena ditadura militar de uma maneira que nós não estávamos tão acostumados assim no cinema brasileiro. Porque nós vemos muito no cinema brasileiro a violência sendo cometida com pessoas que já são naturalmente marginalizadas pelo sistema político. E é uma continuidade da violência. E nós estamos aqui diante de uma família de classe média alta, uma família burguesa, um ex-político, e nós estamos vivenciando uma família que nós temos uma proximidade, nós temos um conhecimento, nós temos um contato. Não parece uma realidade tão distante, ou não parece uma realidade marginalizada. E isso torna também o cinema desse filme político, porque nós vemos que a violência da ditadura alcançava diversos degraus dentro da sociedade, alcançava diversas pessoas as quais nós poderíamos imaginar que não seriam tocadas, e que são tocadas. Eu concordo bastante com isso, e eu acho que outra coisa que o filme, que eu acho que é uma escolha do filme, do Walter, é trabalhar a denúncia que ele está fazendo, porque no final de contas é uma denúncia, pelo vazio que
que o personagem deixa, pelo vazio que o Rubens deixa naquela família e como aquela família tem que se estruturar e conviver com aquele vazio para sempre. Então, a maneira como ele consegue materializar isso eu acho admirável, assim. E eu acho que isso, até completando o que o Márcio falou, assim, tem um impacto em pessoas que talvez não se impactassem com o filme se ele fosse só um filme de denúncia, mais tradicional. E isso eu acho que dá uma força impressionante pro filme. Uhum. E aqui eu vou fazer só uma continuação da fala do Chico, porque eu acho que é isso mesmo, e acho que essa ausência é também o filme. O Ainda Estou Aqui é muito mais isso do que a Fernanda continuando ali, do que a Eunice continuando. É o trabalho fenomenal do Selton, que acabou sendo ofuscado, né, por tudo isso aí que tá acontecendo com a Fernanda Torres. Porque é isso, ele consegue construir esse Rubens, e quando ele some, ele continua ali, né? Assim, então é o Walter que faz essa escolha, consegue fazer tudo isso, mas o Selton, ele também tem uma participação absurda na construção desse homem, desse personagem e na manutenção dessa figura, dessa ausência, né? Assim, a presença da ausência é muito impressionante, como ele faz falta nesse filme, assim, depois dessa parte que ele vai embora. Total. Eu vejo isso naquela cena do cachorro. Vai perguntar pro teu pai, né? Então a figura do pai naquela família era sempre a figura central, e a retirada daquela figura, e naquele momento a Eunice ela sempre é vista atrás de uma porta ou do lado de uma moldura de uma porta, observando o pai com as crianças, observando o contexto daquela família. E eu acho que é tão intensa a participação inicial do Selton, intenso de um jeito Selton de ser, né? Vamos deixar claro. Mas é bastante intensa a participação inicial do personagem, que provoca exatamente o que a Cecília falou, né? A ausência. A gente ficou 30 minutos acostumados com aquele pai, com aquela figura que carregava os filhos nos ombros, enfim, que tomava o rumo da alegria daquele dia a dia. E quando tudo some, a gente atribui muito a ele. Eu acho que é uma jogada interessante, porque faz depois que nós percebamos outras coisas que se escondem por trás, né? Óbvio, a gente está falando de uma família bastante estruturada dentro de um patriarcado muito tradicional brasileiro, mas ainda assim é impossível a gente negar o poder dele magnético. Uhum. Até porque ali é a construção de uma família, né? Independentemente de classe social e tal, é a construção de uma família feliz, uma família que se completa, uma família que tem uma energia muito viva ali. Então, esse início do filme, eu acho que estabelece a presença. E depois o filme vai tratar do vazio, que essa presença não tem mais, da ausência. Então, eu acho que é muito importante esse abre do filme, do jeito que ele é, que o que acontece depois, assim, inclusive em termos de história, em termos de fatos históricos, chegue com um impacto muito pessoal. Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Você sabe que eu acho tão bonito o título do filme, né? É lógico, inspirado no livro e tudo mais, e o fato do Marcelo Rubens Paiva trazer um título que ele é tão conectado tanto com o pai quanto a mãe dele, né? Porque tem momentos que Eu Ainda Estou Aqui remete muito, e é óbvio que num primeiro momento você vai pensar no pai dele, que de alguma forma está ali, né? Com os filhos e o símbolo e tudo isso que vocês estão falando que carrega esse sentimento, mas esse Ainda Estou Aqui também remete muito à própria Eunice, né, como essa figura resiliente que precisa estar ali, porque ela tem uma família ainda para tocar para frente e ela precisa
colocar as coisas em prática, e ela precisa fazer essa família crescer ali e se desenvolver e mudar e tal, e passar por cima desse problema gigantesco, e esse sentimento da perda dessa forma, né, quando a pessoa some, você não sabe o que aconteceu com ela e tal, é muito pior do que a própria morte, assim, porque cria essa dúvida no ar que vai tomando conta da família de uma maneira que você fica o tempo todo buscando algum tipo de resposta e tal. E aí eu acho tão feliz o filme não se aprofundar na violência, sabe? Tipo, não mostrar o Rubens Paiva sendo levado ou sendo torturado ou qualquer coisa disso. Porque essa ausência dele já é poderosa por si só, assim. Já é violenta, né? Já é muito violenta. Muito. E mais coerente também, né? Porque o Marcelo, ele não temos conhecimento da violência. A gente pode especular a violência pelo que ela é, pelos relatos, mas traduzir é algo que quando o Marcelo escreve, é algo que quando a família vive, ninguém... Então tem que ser coerente até mesmo com a memória, já que se trata de um filme de memória. Então, para que retratar a violência física, a tortura, a partir de especulações que nós temos da história da ditadura militar e de registros que nós temos da ditadura militar, ocultando isso, você torna tudo mais coerente. A família não viu a violência. Exato. Porque nós, espectadores, teríamos essa informação que a família não teve, ou vivenciaríamos esse momento que a família não vivenciou. E aí eu acho que seria até, eu não diria deselegante, mas seria até... desonesto narrativamente, porque isso mexeria com o brio e com o sentimento do espectador de uma forma diferente do que mexe com a família. E é interessante que nós estejamos parte da família, que nós sintamos o que a família sente. Seria especulativo, na verdade, né? Seria muito especulativo. E eu acho muito, muito delicado a maneira como ele faz isso e a maneira como ele traduz, porque imagina, o livro escrito pelo Marcelo, o Ainda Estou Aqui é ele, né? Ele ainda está aqui. E aí, a adaptação do Walter... Que coloca o Marcelo numa posição muito coadjuvante no filme, deixa o Ainda Estou Aqui para Eunice, para a mãe que reconstruiu a família, que teve que se reinventar para poder seguir e que viveu o tempo inteiro nesse vácuo deixado pela ausência total do marido. Eu concordo muito com você quando você fala que é muito pior do que a morte, porque é aquela coisa, assim, até o final da vida você não tem certeza do que aconteceu. Você não sabe exatamente, assim, o que aconteceu. Não, eu acho... E esse negócio também de colocar a gente junto, né, que o Márcio estava falando, eu acho fabuloso também, porque primeiro que a gente vai ver ali, ele faz algumas brincadeiras, inclusive como se fosse uma Super 8, né, parece que você tá ali, você tá junto, você tá filmando. Então quando ele parte daquela primeira ambientação, mostrando aquele Rio de Janeiro dos anos 70, 80 ali, onde a gente vai vendo aquela galera andando de bicicleta e tal, e tem uma coisa pulsante ali, né? A galera na praia, aquela cor bem viva, e aí a gente vê as meninas passando Coca-Cola na pele pra tomar sol. Aquilo ali é uma coisa assim muito tupiniquim, é muito agente aquilo. E aí quando você se vê dentro daquilo ali, você fala, cara, eu conheço esse cenário, eu conheço essa família, eu entendo o que tá acontecendo aqui, e como eu já sei, já tenho noção da história, eu sei o que isso, essas tropas passando na rua e tal significam. O que é muito sintomático pro momento que a gente vive hoje, porque quando a gente vai falar sobre desfiles de blindados, né, em Brasília e tal, tem uma galera que não tem noção do peso dessas coisas, da imagem do blindado na rua, assim, não tem uma ideia do que significou aquilo. E aí quando você vai vendo na própria expressão da Eunice o peso daqueles blindados passando, aqueles soldados em cima e tal, você vai sentindo cada vez mais aquele negócio tomando conta, assim. E eu acho que ao mesmo tempo que eles não mostram a violência acontecendo com o Rubens, o fato da gente também não entender muito bem o que o Rubens faz, também torna a coisa, né, deixa a coisa meio na dúvida, porque você se apega muito à figura dele, quem ele é, não importa o que ele fazia, meio que
aquela figura que é encantadora, né? É Super 8 mesmo que eles usam no filme. É uma câmera Super 8 que filma. E assim, eu acho que é isso. Ele tá o tempo todo trabalhando com essa memória, né, da gente. Assim, ele traz essas referências de música, a imagem, e tudo é muito bem construído no filme, e trazendo essa coisa da ditadura pra gente, que é uma coisa tão amarga, né? E ao mesmo tempo uma coisa que estão tentando apagar, que as pessoas querem dizer que não aconteceu, né? A gente tá vivendo esse momento maluco aí da história, né? Então, assim, a minha sensação aí, eu tô falando da Cecília, tira a crítica de cinema, a pessoa Cecília assistindo ao filme. O sentimento de reconhecer tudo isso, de estar sentindo aquele momento ali, de estar vendo isso, e toda essa minha memória da ditadura, não vivi, né? Mas tudo que eu sei da ditadura, e eu revivendo, entre aspas, aquele momento no cinema, nossa, aquilo desde o começo me deu um nó no peito, assim, de meu Deus, eu sei o que vai acontecer com essa família, eu sei o que está acontecendo no país, e aquela família feliz ali na praia, feliz ali, e o tempo todo com esse nó no peito, sabe? Então, assim, foi um filme que mexeu muito comigo. E eu acho muito especial como ele transforma, ele consegue construir essa experiência de estar vivendo esse momento por aqueles personagens, tanto o momento do sumiço do pai, quanto o momento da ditadura tomando conta, né? Os blindados na rua, como vocês falaram e tal, de uma maneira muito discreta. Nunca é uma cena muito exagerada, não é uma cena muito melodramática. Poderia ser, teria total pertinência acontecer alguma cena ali mais melodramática, mas é tudo muito contido, e eu acho que isso termina dando uma seriedade pro filme, e ele que não busca diretamente uma emoção, provocar uma emoção. Essa emoção, ela surge muito naturalmente, espontaneamente. E eu acho que nisso a interpretação da Fernanda Torres é brilhante, porque a interpretação dela é uma interpretação que não tem nenhum bait, assim, de prêmio, ou de vou mostrar como eu sou uma grande atriz fazendo uma grande cena de não sei o que lá. Ela até reclamou que o Walter tinha uma cena de choro que o Walter tirou, mas eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que ele quis emocionar de uma maneira muito mais profunda do que vendo alguém chorar, do que vendo alguém desesperado e tal. As coisas estão muito contidas, muito no olhar das pessoas ali, principalmente no da Fernanda. Aquela cena da lanchonete é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Aliás, esse filme tem momentos que eu fico assim, por mim tirava o fôlego. Assim, primeiro essa ruptura, né? Que nem a gente falou, dessa coisa solar para coisa sombria. Quando ela vai para esse enfrentamento, né? Quando assim a ditadura se coloca à frente dela mesmo, aquilo ali ele surge com uma força e uma violência, e ele expõe uma impotência que é assustadora, assim. Aquelas pessoas entrarem na casa sem falar nada e ficarem paradas ali e só conduzindo, e ela tentando ali, sabe, conduzir a família, tentando manter uma certa normalidade para não tornar aquilo um espetáculo, né, vamos dizer assim, e ela vai conduzindo aquilo, mas aquilo torna tudo uma impotência, você vê tudo, uma impotência muito grande. Ela perguntando um pouco, viu, pra onde que estão levando meu marido? Eu não tenho essa informação. E acabou, não existe mais resposta nenhuma, engula isso, sabe? E essa força que a gente vê nela, essa figura que a gente vai vendo ela se refazendo, se recriando, se reaprendendo ali e tal, isso é tão poderoso, sim, da gente ver o que ela teve que suportar, que eu acho maravilhoso. E essa primeira cena do enfrentamento dela, depois quando ela é levada pra depor, e você fica o tempo todo, né, de mão dada com a Eunice, você não sabe o que aconteceu com a filha, você não sabe nada ali, e aquela tensão, né, constante ali e tal, aquilo é tão sufocante, e assim, é filmado de uma maneira maravilhosa. É engraçado, né, que você tá falando isso, é interessante, que a primeira coisa
que me faz pensar é que a gente sabe que nada aconteceria com a Eunice, mesmo assim a gente não pode temer. A única coisa que a gente faz é temer que vai acontecer alguma coisa com ela. Exato. Alguma coisa imprevisível. E com a filha também. A gente é um filme interessante pra gente perceber como previsibilidade não é algo ruim dentro do cinema, porque a gente sabe que vai acontecer. Uhum. E a cada desdobramento, a cada evento, a cada violência, a gente fica numa posição de surpresa, mas uma surpresa pela intensidade da violência, não necessariamente pela surpresa desta. É como se a gente esperasse aquela violência, mas a gente não esperava que ela fosse tão brutal e que a brutalidade dela não fosse física, fosse uma brutalidade muito mais profunda. Que eu acho que aqui a gente pode até começar a discutir como essa brutalidade profunda, ela explica muito a relação do Brasil com a ditadura. Sim. Eu ouço muita gente criticando o cinema brasileiro por ter muitos filmes da ditadura. Eu até brinquei ontem no podcast que eu participei. Vocês queriam que o Brasil fizesse o quê? Filmes sobre a guerra do Vietnã ou a guerra do Iraque? O Brasil tem que fazer filmes sobre a ditadura militar mesmo. Mas eu acho legal que eu ainda estou aqui, que ele já tem uma distância temporal do início da ditadura de mais de cerca de 60 anos. Ele olha para trás, ele percebe como isso já está enraizado, né, dentro da sociedade brasileira. Então você não precisa mais estar na epiderme. Você já lida com coisas muito mais complexas. E aí os desenvolvimentos dos personagens também se tornam muito mais complexos e a nossa relação também se torna muito mais complexa. Tem coisa mais bonita, por exemplo, no filme do que representar literalmente uma doença como é a doença de Alzheimer. O esquecimento do país e a comissão da verdade, por exemplo, é retratado de uma maneira que equivale ao país, né? Acaba que a família se torna a metonímia do país. Da nossa relação também com a ditadura. Eu não sei se vocês enxergam da mesma maneira que eu, mas isso me deixa muito emocionado, como o filme acaba transformando o que poderia ser uma história individualista e individual e uma metonímia que se torna coletiva. Talvez até mais poderosa do que se fosse um filme, como o Chico mencionou antes, denúncia. Eu concordo, eu acho que o filme tem muitas soluções em vários momentos, em vários aspectos, em que a mensagem é passada de outra maneira. E é uma coisa que o Márcio falou, eu não vou lembrar das palavras exatas, mas é isso, assim. Se a gente já domina, já entende tanto uma situação, tanto um tema, tanta uma coisa, por que a gente vai contar uma história da mesma maneira como todos os outros filmes foram contados, né? Contaram essa história. E eu acho que esse filme, ele joga tudo muito pro lado pessoal e isso dá um outro ponto de vista para se falar da ditadura, se falar dos abusos, dos excessos, da violência, sem necessariamente que elas estejam em primeiro plano, né? E sem usar as mesmas fórmulas de sempre, né? As mesmas imagens, as mesmas... E assim, o povo fala, tem filme demais que fala sobre a ditadura, a gente fala demais, o nosso cinema fala demais sobre a ditadura. Mas não adianta, né? Olha aí o que a gente tá passando. Me look, love me. Love me. Tac, sotaque, destaque, Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Seus documentos. Anda! Daqui a pouco passa. A gente tem o filme baseado no livro, né, do Marcelo Rubens Paiva, mas a gente tem o Murilo Hauser, né, que fez o roteiro lá, trabalhou no roteiro de A Vida Invisível, de 2019, que é um filme que tem também lá a Fernanda Montenegro e tudo mais, e que vai falar muito também sobre o machismo, o patriarcado e tal, e ele trabalha no roteiro essa coisa invisível, desse peso invisível que a gente estava falando aqui. E aí aqui, em Ainda Estou Aqui, a gente vê essa fórmula
voltando, assim, né? De alguma forma, esse peso e tal. E isso que o Márcio falou, eu acho muito interessante também, de pensar que a gente já sabe o final da história, a gente já conhece essa história, mas mesmo assim a gente fica nervoso com aquilo. E esse trabalho de roteiro feito tanto pelo Murilo Hauser, né, como no livro também, que a gente percebe no Marcelo, é um trabalho de trabalhar com esses medos profundos mesmo, e trabalhar muito com essa coisa de como a gente não encara muitas vezes as violências que são construídas aqui dentro, né? A gente tem falado muito ultimamente sobre como que a gente deve lidar com esse corpo militar que vira e mexe e tenta um golpe de Estado no país. E se a gente não discutir isso, ele volta a acontecer e volta a acontecer. Então é muito interessante da gente ver como essa coisa fica realmente no ar, e aí você vai ganhando e vai entendendo um pouco mais da história a partir desses personagens fortes, como essas várias Eunices que devem ter aparecido, né, ao longo dessa história, assim, de opressão e tudo mais. Vocês acham que, de repente, essa coisa do trabalhar o não dito também torna o filme especial nesse sentido, assim, porque tem várias coisas ali que não são ditas, né? A própria Eunice, ela trabalha com não dito pros filhos, né? Tanto que tem um diálogo muito bom no meio do filme deles falando, do Marcelo conversando com a irmã, falando, quando que você percebeu que o papai não ia mais voltar? Porque aquilo não era dito, e tem um momento que eles falam literalmente isso não é dito aqui dentro dessa casa. Como que vocês veem isso, assim, desse não dito, trabalhado de tantas camadas, assim? Olha, essa cena que você citou, eu até falei sobre ela no meu texto, quando eu escrevi sobre o filme, porque ela me impactou muito, porque ele fala, né, que foi bem depois, não lembro exatamente em que momento e tal, e a irmã fala, não, quando a gente saiu da casa. Porque a casa era, na concepção daquelas pessoas, o que significava a família, a união, todo mundo junto ali. A partir do momento em que eles saem da casa, perde-se a esperança da volta do Rubens, e isso tudo está construído sem que isso seja verbalizado, né? Então eu acho que o filme é muito especial por causa disso, sim. E o que você falou do não dito, eu acho que deixa o filme muito mais forte, inclusive para atrair mais gente que talvez não se atraísse pelo filme, por conta de questões ideológicas e tal, porque eu acho que ele humaniza muito toda a situação. No final das contas, é uma mãe que precisa carregar aquela família nas costas, fazer as coisas acontecerem, porque ela não tem mais ninguém. Agora é ela sozinha. E aí ela vai para faculdade e tal. Eu acho que isso tudo deixa o filme, tira um pouco o filme de um campo meramente político e vai para o lado humano. E ao mesmo tempo em que a mensagem política, a mensagem social está sendo passada ali, tem uma mensagem humana muito forte, muito, né, um elemento humano muito, muito forte. E eu acho que isso universaliza o filme. Eu imagino que essa bilheteria que o filme está fazendo seja muito porque o filme tem essa universalidade, tem essa... não é um filme só um filme militante. E só complementando, não que não tem problema nenhum em ser um filme militante, né? É bom deixar isso muito claro, porque eu acho que a gente aqui... Jamais. A questão aqui é compreender que no momento em que você faz, primeiro, essa abordagem que a gente já citou muito aqui, que é não tornar o filme panfletário, expositório, é deixar muito não dito. Eu não vou nem dizer oculto, mas é muito mantido nas sombras, ou mantido na penumbra. A gente enxerga. É como um filme de terror em que você consegue enxergar a aparição, mas você não consegue olhá-la com clareza. É bem parecido com isso, o sentimento, para mim, que o filme provoca. Tá tudo lá. Você sabe que tem aquela sombra na parede, mas ali você projeta o que você quiser. E quando você projeta algo, a gente fala do não dito, parece que é uma resposta muito fácil, dizer que o não dito é melhor do que o dito, porque o não dito abre espaço para a nossa imaginação, mas há filmes em que o não dito é melhor mesmo, e a forma de você transformar o não dito, eu acho que o filme faz isso muito bem. Nós projetamos muita coisa naquele meio, mas ao mesmo tempo a gente tem um acesso privilegiado e a gente tem um acesso que, eu repito, é metonímico.
A família deles pode ter sido uma família de classe média alta, uma família burguesa, uma família que está em uma estratificação específica dentro do Brasil. Mas é impossível que famílias não se identifiquem com aquela família, mães não se identifiquem com aquela mãe, filhos que perderam o pai ou filhos que perderam um ente querido próximo, não se identifiquem com aquela situação. Porque ao mesmo tempo que não é dito, ele é universal e ele é acessível. Então as nossas projeções se tornam muito mais próximas de nós e muito mais livres. Eu acho que isso cria uma relação muito interessante com o filme. Uma relação que é mediada sempre pela ditadura. É bom deixar sempre isso claro. O filme não foge disso. Mas aí fica uma projeção individual, fica uma história universal. Não é à toa que a gente fala muito em prêmio, fala em indicação ao Oscar. E às vezes o Oscar procura isso mesmo. É uma história que seja específica de uma nacionalidade ou de um estilo específico, mas que seja universal bastante para que mundialmente ou para que a academia em si perceba aquela história, conheça, compreenda aquela história. E eu acho que isso o filme faz muito bem. E só pontuando uma outra coisa, que quando você falou, eu ia te interromper, mas não, vou deixar ele terminar. Nosso roteiro premiado no Festival de Veneza. Sim. Muito bom lembrar isso, tá? Exato. Muito bom lembrar mesmo. É verdade. Você, me diz uma coisa, você assistindo essa figura, essa mãe, né, protegendo esses 5 filhos, eu queria saber um pouco do seu ponto de vista, porque é uma mulher que concentrou nela muita dor, né, muita informação, e ela não passou essa informação pros filhos para protegê-los ali, né? Como é que você vê essa figura da Eunice, dessa Fernanda Torres aqui? Então, eu tive várias identificações com ela, né, assim, mas ela é uma figura bem distante, né, assim, da minha realidade, porque é isso que o Márcio, acho que foi o Márcio que falou no começo, é uma estrutura muito diversa, né, assim, essa era um esquema bem papai e filhinhos, né, assim, bem patriarcal. E Sim. é isso, quando ela vai assumir esse lugar de eu tenho que tomar conta dos meus filhos porque o marido sumiu, porque o meu marido não tá mais aqui, porque o marido foi morto pela ditadura, é uma outra relação, né, assim, é uma relação de superação. É nessa questão, eu tava tão envolvida já com outras coisas, que nessa questão materna, eu não consegui ter a relação, pensando como mãe. Mas aí, como mulher, existiu uma coisa muito dessa ruptura mesmo com essa estrutura que determina ali, primeiro, a questão do sequestro e do uso da figura como do amedrontar, né, do levar a filha junto. Isso me pegou demais. Aí, vamos lá, aí tem a coisa da mãe, né? Nem pensei nisso na hora. Do levar a filha junto. Então, assim, você mina ali. E a coisa da mulher tá sempre nesse lugar de vulnerabilidade diante do sistema mesmo, né? Assim, de você ter que sempre correr atrás e fazer muito mais e ter que se provar milhões de vezes para chegar em algum lugar. E a Eunice, minha vida paralela é no direito, né? Então, assim, ela é uma figura de grande relevância no campo do direito. Então, assim, é isso, assim, das dificuldades enfrentadas para chegar nesse lugar. Então, assim, tudo que uma mulher tem que passar para chegar em algum lugar e tudo que ela teve que passar para realmente conseguir provar que o marido dela tinha morrido, que ela sofreu essa violência, que a família sofreu essa violência. Mas, realmente, a questão da mãe tem na hora que levam a menina, nem tinha me tocado. Não, e você vê, é tão impactante isso, porque é nesses pontos que às vezes as pessoas criticam o filme, de falar que o Walter Salles de alguma forma não pisa fundo no acelerador da ditadura, não vai falar sobre, né, porque ele não se aprofunda na vida política do Rubens, eu não falo o que aconteceu com Rubens, e aí, tipo, quando
vai mostrar a Eunice sendo levada com a filha, aí tem que mostrar que lá dentro tem um soldado bonzinho e tal, que, né, que passou uma informação pra ela e tal. E eu acho que o filme ele consegue equilibrar tanto isso, porque realmente a gente tinha uma condição de autoritarismo dentro desse sistema e que as pessoas não concordavam, não era uma coisa assim tipo unânime, todo mundo achava legal e é isso, não, mesmo dentro do sistema ali, dentro dos soldados tinha gente que não concordava, e se não tem esse soldado pra falar pra Eunice que levaram a filha embora, a Eunice ia ficar maluca lá dentro, porque é um tipo de tortura psicológica gigantesca, né? Você não saber o que aconteceu, você já não sabe o que aconteceu com o marido. E aí, quando você é levada junto com a filha e eles não falam o que aconteceu com a filha, você tá imaginando tudo, porque, né, já não tem mais o marido ali, não tem mais notícia do marido, pra assumirem com a filha é muito rápido. Então, é muito poderoso isso, né? A maneira como ele constrói, essa violência, ela é construída de uma maneira muito encapsulada ali, de uma forma muito, muito sutil, assim, que a gente vai sentindo. Tanto que eu vi uma entrevista da Fernanda Torres, ela falando assim que ela foi nas sessões e ela sempre achava que ela estava vacinada com o filme, então ela não ia se emocionar. E daí ela falou que a primeira vez que ela assistiu, o impacto que ela teve foi na cena em que a Eunice volta do interrogatório e aí ela vai tomar o banho. E daí ela falou que ela, chorou pra caramba ali e tal. Depois, quando ela foi pra Veneza, e aí tá lá junto com o Selton e tal, e ela e o Selton falando, não, agora a gente tá vacinado e tal. E aí, quando aparece, a primeira cena que aparece o Rubens na tela, os dois choraram já. Falaram, não tem como e tal, porque eles já sabiam o que ia acontecer. E aí, o outro momento que ela falou assim, que também foi muito impactante para ela, foi justamente nessa reconstrução, né, que a Eunice tinha que ter. E aí, quando ela precisa ir voltando, né, tentando tocar a vida adiante. Então são vários momentos de desconstrução, tanto da Eunice como esposa, mulher e tal, mas também da desconstrução dessa figura perante essa sociedade patriarcal e tal, porque ela vai ter que tomar conta, a partir daquele momento ela vai ter que tomar conta. E aí eu acho que tem cenas que retratam muito isso, né, como você colocar a personagem indo até o banco, pedindo para pegar o dinheiro, e aí tem uma tensão ali, né, que é construída entre ela e o gerente do banco. O cara fala que não pode fazer nada e tem umas trocas de olhares ali. Tudo isso é uma coisa que fica tão sutil e é tão pesado, né? É isso, imagina. Ai, cara, olha, sem brincadeira. Devia ser muito difícil ser mulher nos anos 70, pelo amor de Deus. Agora tá fácil, né, Cecília? Você tem um ponto. Mas tá mais fácil do que eu consigo ir se eu fosse casada com você, por exemplo, eu conseguiria ir no banco sacar o dinheiro, né? Da conta. Não, porque eu ia ter lá levado tudo já, enfim. Mas eu concordo muito com esses detalhes que o filme dá, né? Que ele vai soltando aos poucos e que isso ajuda a construir não apenas a personagem, mas o contexto todo dali, né? O contexto da jornada que ela teve que passar. Eu ia perguntar pra vocês também, como que vocês veem esse papel do Rubens também? Porque assim, tem um momento no filme que é mencionado que ele é deputado, né? Isso de alguma forma já mostra um posicionamento político dele ali, mas isso não é muito aprofundado, né? A gente fica meio que num papel de um dos filhos dele. Ele tinha 5, acho que o espectador acaba sendo o 6º ali, porque a gente não sabe direito o que ele faz, a gente sabe que ele é um arquiteto e ele tá trabalhando ali num escritório e tal, e aí tem um lance da entrega das cartas, que é outra coisa que pra mim é assustadoramente profundo, né? A tal da brutalidade profunda que o Márcio falou, porque ele ser morto, ele ser levado pela ditadura, porque ele entregava cartas, assim, é um negócio muito, muito cruel, né?
Como é que vocês veem essa construção do Rubens, da figura do Rubens ali, né? Assim, como ele sendo esse cara que é colocado nesse papel como um inimigo do Estado mesmo. Né? Eu acho que é mais um ponto que o Walter trabalha, porque, como você falou, ele era um ex-deputado, na verdade, né? Uhum. E ele faz esse papel, né, de trazer as cartas dos exilados, etc e tal, para os parentes, e isso seria o motivo da prisão dele, etc e tal. Só que isso tudo é muito pontual no filme, aparece muito pontualmente no filme, porque o filme quer construir ele muito mais como o pai de família, como um presente ali, como o cara que unia aquela família de alguma maneira, né? Que era, enfim, fazia esse papel. Então eu acho que o filme faz a gente meio que se apaixonar pelo personagem. Eu fiquei encantado com a performance do Selton, gostei muito. Fazia tempo, ele é um ator que eu gosto bastante, mas fazia tempo que eu não vi uma performance dele que eu disse assim, nossa, essa daí ele arrasou. E a gente se encanta por aquele personagem, por aquele pai, por aquela pessoa. E aí o filme, depois que já encantou você, aí ele vai assim, mas tem isso aqui, ó, que ele fazia, tem aquilo, tal, ele tem um papel político ali, então isso é muito pingado, assim. Aí o Bolsominion assiste, diz assim, o cara legal esse cara, né? Depois assim, poxa, ele não é... Mas assim, ele era tão legal, então... Dá um já tilt. Dá um tilt, assim, como é que pode ser legal e ser comunista? Eu acho que isso uma maneira de chegar nas coisas indiretamente, assim, sabe? Indiretamente você dá espaço, porque hoje os discursos estão tão à frente que ao mínimo sinal de discurso a pessoa já anula aquilo ali. Então, quando você... quando se dá uma cama para você deitar ali e aí depois você não vai querer o cobertor, mesmo sabendo que o cobertor, sei lá, é vermelho, sabe? Eu acho que tem uma construção muito inteligente disso. E é isso que o Chico falou, é necessário. E também é o que você falou, Rafa, porque é uma coisa sem propósito nenhum. É você matar uma pessoa porque ela entrega cartas. A gente teve este momento. Porque, assim, o Rubens, ele era deputado até o AI-1. Sim. Né? Ele foi cassado com o fechamento do Congresso. Então, assim... E tem uma cena no filme que quando a Eunice está conversando, que é quando a gente descobre o que ele fazia, essa gravidade, essa coisa tão grave e absurda, o amigo vira e fala assim, não dá para não fazer nada, não tem como não fazer nada. Né? Porque é isso, assim, eles estão naquele momento de, tipo assim, a gente tá numa situação de ter que fazer alguma coisa, mas a gente também hoje em dia, aí vem pro hoje em dia, a gente tá no momento em que as pessoas deixam de fazer as coisas, deixam de ver as coisas, deixam de se informar, deixam de ver televisão, deixam de ver novela, porque passa numa emissora. Então, assim, é isso que o Chico falou. Tem que ter um jeito de fazer as pessoas verem. E eu acho muito interessante que o filme consegue estar em cartaz e esgotar sessões em Maringá. É muito interessante isso, sabe? Com uma semana inteira com 2 sessões esgotadas. Pois é. E só completando o que a Cécia falou e o que eu falei, é o seguinte, assim, quando eu falo que ele vai por esse caminho mais indireto, não é diminuindo o que o Walter Salles faz, não, porque eu acho que é muito inteligente a maneira como ele constrói. E essa maneira de fazer o filme sem grandes momentos, né, celebratórios, de êxtase ou de revolta tão intensos assim, fazer essa revolta ser muito camuflada, sofrida, dolorida e pessoal, eu acho que isso deixa as coisas muito mais fortes. É uma sensação esquisita, né? Sentir alívio com um atestado de óbito. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam.
eu fico pensando, depois vendo cenas do filme, né, e vendo também até a maneira, né, como foi filmado, e é impressionante assim como ele faz essas brincadeiras também dos enquadramentos, né, como tem momentos ali que ele faz uns planos longos, secos assim, né, a gente às vezes segue a Eunice tipo pelos corredores da ditadura, a gente vai vendo ali, mas tem horas que ele faz uns planos abertos que dá uma sensação de solidão, tem horas que ele fecha bem em cima dela. E, enfim, é muito impressionante assim, essas brincadeiras. O Chico estava mencionando que o filme não tem esses momentos gritados. E aí eu ia concluir, complementar que tem que é o momento em que ela consegue a certidão de óbito. Que eu acho que é um momento de que toda uma represa finalmente pode transbordar de novo, né? Quando eu escrevo a crítica do filme, sim, eu sei que a gente já comentou sobre a Fernanda, mas eu menciono que ela é como uma represa. Ela é uma represa que impede que o que está do lado de fora chegue aos filhos, embora as rachaduras passem um pouco, né, de sentimento, um pouco de água. E aquele momento é o momento que a represa finalmente se deixa fluir. E é interessante a cena da certidão de óbito, que é uma cena que você finalmente tem um corpo, de alguma maneira, mas você tem um corpo. Sim. Você não tem o cadáver, você não tem as cinzas, mas você tem um registro material de uma busca durou décadas e uma busca que retornou vazios, né? Retornou portas fechadas, becos sem saída. Talvez pegando essa analogia da represa que você fez, acho que em outro momento que a gente vê, talvez uma rachadura nessa represa seja no momento que o cachorrinho morre, né? Nossa, eu ia falar isso. Porque, assim, é interessante, né? Porque tem alguns momentos na adaptação, isso acontece, obviamente, em todas as adaptações de livro, não dá pra você fazer o filme inteiro, né? O livro inteiro transformar no filme. Então, tem algumas cenas que são cortadas do roteiro ou do filme, né? Enfim. E que, eu conversando, acho que eu conversei com a Cecília sobre isso, conversei com meus amigos também que leram o livro recentemente e tal, e tem cenas que existem no livro que seriam cenas muito cinematográficas e de um impacto emocional muito forte. Então tem uma cena, por exemplo, no livro, que é um momento em que a Eunice chega à conclusão de que ela e a filha foram presas para fazer o Rubens falar. Então ela tem tem uns elementos, algumas coisas que levam ela a essa reflexão, e aí ela vem aquele peso de que ela teria provocado também um pouco da morte do marido ali também. Então é uma cena que seria muito emocionante. E a outra cena já é a Fernanda Montenegro, no caso, que no livro existe, que é quando ele, assim, ela não tinha mais nenhuma reação, né? Não falava, enfim, não se expressava mais, mas quando a cadeira de rodas da Eunice era emparelhada com a cadeira de rodas do Marcelo, os dedinhos dela faziam carinho nos dedinhos dele. Então era uma cena daquela pra chorar, acabar o cinema. E o Walter escolhe que essa cena não vai ter no filme, que eu acho que é muito pra manter essa sobriedade do filme, não parecer um filme que caminha pra esse lado, assim, vou te pegar com essa cena muito, muito... Quase melodramático, né? Acho muito interessante como ele resolve fazer um filme que ele consegue emocionar, né? Todo mundo se emocionou com o filme de alguma maneira, mas sem recorrer a esses subterfúgios que podem, sei lá, virar meio piegas, meio banais, etc. Eu tenho uma pergunta. Sim. Tirando a peruca, tem alguma coisa que vocês não gostam no filme? A peruca do Marcelo, né? Ai, sabe que nem a peruca me incomodou. Tá, não é possível, Rafael. Não dá. Aquela peruca não dá. Me incomodou um pouco, mas também não foi uma coisa que me tirou do filme. Tem uma coisa, Cecília, que eu não sei se incomoda vocês, mas eu tenho ouvido também, lido críticas a respeito das elipses no terceiro ato já, né? Os saltos no tempo. Uhum. Após deixar aquela casa. Mas é porque eu acho que
Eu também não me incomodo tanto aquilo, mas eu percebo aquela cena da deixar a casa, ele é o final do filme praticamente, né? É como todo bom melodrama, quando eu me refiro aqui, eu não estou me referindo necessariamente ao sentimento, né, que é assumido como sinônimo de piegas, ou sinônimo de sentimentalista, mas todo melodrama, ele narra a história de uma mulher presa dentro de uma espécie de domesticidade, ou dentro de uma espécie de uma vida, de uma sociedade conservadora, enfim, presa a algo, né? E ela tenta sair daquele. É quase um tema central do melodrama, sobretudo do melodrama da década de 40, década de 50. E ali é o fim do filme, né? Ela finalmente deixa aquela casa. Deixar aquela casa sorrindo ainda por cima, que a foto final é sorrindo, é deixar para trás toda aquela dor que ela enfrentou, todo aquele sofrimento, deixar as memórias, mas também deixar o sofrimento associado àquelas memórias. E ali é o desfecho. Eu vejo muitas críticas no sentido de que, a partir dali o filme perde um pouco o ritmo. Perde ritmo, mas é porque ali a gente já está entrando em epílogos. A gente já concluiu a trama central, que é uma trama central muito dela. E resolve-se depois, entre aspas, bem aspas, tá? A trama do Marcelo, que é o certidão de óbito. E resolve-se depois a trama da nação, que é lembrar, que é, depois de ter esquecido, lembrar do que foi vivido. Então eu acho que mesmo quem critica isso, eu queria falar sobre isso em algum momento da minha vida. Eu não gosto muito eu não me incomodo com o final, não. Evidentemente que nenhum filme é perfeito, há coisas no filme que me incomodam, há coisas pequenas, há momentos pontuais que a memória de quem viu o filme em outubro, então um pouco mais de um mês, já diluiu a parte negativa, sobrou apenas aquilo que fica do filme, né? Aquelas coisas boas que a gente discutiu ao longo desse bate-papo. Essa estrutura também me incomoda um pouquinho, talvez, assim, até porque como a parte lá da ditadura em si é basicamente o filme inteiro, né? Os epílogos são muito menores, né? As outras épocas são muito menores ali, cria uma estrutura meio esquisita, né? Mas eu também acho que os dois momentos têm funções muito específicas e não acho que tira nem um pouco o brilho do filme. Eu acho que constrói bastante. E eu acho que, por exemplo, trazer a Fernanda Montenegro para viver a Eunice mais velha, naquela interpretação totalmente silenciosa, tem um simbolismo muito além só de você trazer a maior atriz do Brasil para o filme, porque eu acho que é uma maneira de se referenciar a própria cinematografia do Walter Salles, né? Porque a Fernanda Montenegro, afinal de contas, fez a Central Brasil com ele, que é o filme símbolo de um cinema brasileiro recente, e ela fazendo o papel da filha dela, que a filha dela fez até ali, também é outra simbologia muito forte de maternidade, que é o tema do filme, né? Que é o coração do filme. Então eu acho que, para mim, mesmo que a estrutura seja esquisita, assim, talvez, tudo tá amarrado e tudo funciona. Concordo com esse estranhamento com as duas últimas partes. Agora eu tô muito surpreso. Desculpa te interromper, Cecília, porque eu tô estupefata aqui. Eu pensava que ela é a Fernanda Torres de maquiagem, não era a Fernanda Torres? Você sabe que em Veneza aconteceu isso, né? O pessoal estrangeiro saiu falando, nossa, essa maquiagem é perfeita. Caraca. Em Toronto também teve isso. Eu acho que a gente não deveria discordar, porque vai que a gente conquista também uma indicação de melhor maquiagem. Não, mas entre maquiagem e atriz coadjuvante, eu fico com uma atriz coadjuvante. Não, mas aí você tá sendo muito bondoso. Eu acho que a menor atuação de atriz indicada ao Oscar, mesmo em categoria coadjuvante, já foi bem maior do que essa da Fernanda. Eu acho bem provável. Sim, claro. As duas são improváveis, óbvio, né? Mas estamos aí para bater recordes, querido. É verdade. Olha, tem a chance de ser indicado até a mais, porque ele pode ser indicado a documentário também, porque ele documenta a história do cinema do Brasil. Calma, já quer esculhambar, tá vendo?
Deu um Eu te pouquinho de interrompi liberdade, por já isso, Cecília, foi. tá vendo? Homem só interrompe mulher pra falar besteira. Mansplaining. Me interrupting. Interrupt. Não, mas é isso, assim, eu acho que essas duas partes do final, elas têm esse descompasso, assim, me incomodam um pouco também. Mas é isso, eu acho que não estragam o filme, não desabonam o filme continua sendo grande. E a peruca também, eu falei brincando aqui, assim, não é um problema no filme, mas ela é ruim. Ela podia ser melhor. Pra mim, assim, o filme ele tem uma coisa que me apaixona no filme, que é isso, essa conexão dessa biografia com, né, a história muito nossa. Eu falo até pra vocês, porque quando eu fui assistir, quando eu vejo aquela primeira cena do pessoal na praia, o cachorro vindo, as crianças correndo, atravessando a rua, sabe? Depois o pessoal indo pra praia pra tirar foto, as meninas passando Coca-Cola na pele e tal. Quando eu olho aquilo, eu falo, cara, que maravilhoso que é o cinema brasileiro, que maravilhoso que é ver isso em tela, sabe? Eu fico basbacado quando vejo um negócio desse. E aí, eu até ia puxar esse negócio da Fernanda Montenegro que o Chico falou, porque quando ela aparece em cena, e eu acho tão lindo também, né? Porque a gente tem aquela cena em que o Walter Salles deixa a Fernanda Torres bem centralizada na tela, quando ela tá na sorveteria olhando as famílias, conversando, rindo e tal, e aí os olhos dela vão enchendo, né, de lágrimas ali, e você vê ela se segurando ainda, e os filhos percebem a tensão que tá ali, percebem a mãe, né, sentindo aquela falta, sentindo todo o peso que ela teve que carregar ali e tal, então você sente essa tensão. E o Walter Salles faz essa coisa de deixá-la bem centralizada na tela, mostrando, né, transcendendo essa dor pra gente, assim. E aí, quando a Fernanda Montenegro aparece, ele faz a mesma coisa, ele faz outro enquadramento com ela bem centralizada na tela, e ela é de é um monumento a Fernanda Montenegro, assim, quando ela aparece, você para, você não pisca mais, você fica só olhando pra essa mulher, o que ela vai fazer, como que ela vai se movimentar, como que ela vai piscar, e ela vai dando esse peso, né, porque tem o lance do Alzheimer e tudo mais, mas aquela balbuciada que ela dá ali, aquela mexidinha que ela dá quando vem a comissão da verdade, quando aparece a foto do Rubens na TV, aquilo preenche o ambiente, né? E ainda fechar o filme com mais uma foto de família, com ela dando um leve sorriso, como ela sempre pediu para todo mundo fazer. Tipo, ela entendeu que aquele momento é um momento de sorrir. É quase que uma passagem de bastão pra gente que tá assistindo, sabe? A gente olhando aquilo lá e ela olhando pra gente com um certo ar de otimismo, sabe, que passa pra gente essa força, essa resiliência dessa mulher, assim. Então eu acho tão maravilhoso, eu gosto do filme de uma maneira tão profunda, assim, por isso que ele mexeu comigo em todas essas camadas, sabe? Não, eu acho a Fernanda Montenegro um absurdo mesmo, assim, absurdo. É isso. Por mais que eu ache que existe esse problema nessa última parte, por mais que eu ache que sim, é um Oscar bait, por mais que eu fale isso, assim, é muito impressionante o que ela faz com o olhar, é muito impressionante o que ela faz com o cantinho de boca. É a Fernanda Montenegro, né, gente? A bicha é absurda. Não tem o que falar dessa mulher, assim. Ela... E é isso, parece que ela viu a filha e captou toda a essência daquela personagem, porque também Fernanda Torres, ela construiu essa Eunice ali, que é uma excelente atriz, monumental também, construiu essa Eunice e parece que a Fernanda Montenegro foi lá, pegou tudo e jogou ali naquele olhar, e ela se transforma na filha, né, assim, no que a filha fez, né? Então, assim, mas é isso, Fernanda Montenegro não tem o que falar. Tô aqui
repetindo o que todo mundo sabe. Tem uma passagem, inclusive, né, da Fernanda Torres dando uma entrevista em inglês, tá nas redes sociais aí, depois quem quiser procurar, mas ela fala que numa conversa com a Fernanda Montenegro falou, essa Eunice, ela é isso, ela vai concentrar todo o sentimento dentro dela, e você precisa entender isso, você precisa entender que toda a dor, o peso na interpretação vai estar dentro dela, assim, então ela não vai poder deixar transparecer a dor, o pessimismo, né, a falta, vai estar tudo concentrado dentro dela. E a Fernanda Torres pegou esse conselho da mãe e fez uma baita interpretação. A gente não sabe exatamente quando que minha mãe começou a perder a memória, né? Mas tem um momento em que teve uma conversa muito direta, franca entre eu e minha mãe, que foi em 1996, assim que ela ganhou o atestado de óbito, quando teve a lei dos reconhecimentos. Porque a gente, na verdade, não sabe exatamente por que meu pai foi preso. A gente não sabe se meu pai participava ou não participava, quem ele ajudava, quem ele não ajudava, e ninguém sabe. A gente tivemos informações, cartas anônimas, mas a gente sempre esteve muito envolvido em grandes conspirações, exageros, dizer que meu pai era de partido X, partido Y e tal. Mas o Alzheimer, ele prega umas peças, a pessoa vai perdendo a memória, mas não perde totalmente. Então, muitas vezes a gente estava conversando na mesa e achando que minha mãe estava apagada, não estava prestando atenção, e de repente ela falava uma coisa que fazia o maior sentido. E aí eu já queria emendar com uma pergunta para vocês também, que é justamente a questão da bilheteria e Oscar, né? Que eu acho que são coisas que a gente pode falar. Primeiro, a questão da bilheteria, que até como a Cecília falou, tá enchendo sala de cinema em cidades pequenas e tal, e é impressionante o sucesso que o filme tem feito. O Walter Salles já veio falar que ele tá surpreso com a aceitação do filme, inclusive porque tem um Marvel, né, nos cinemas, que é Venom, e mesmo assim o Ainda Estou Aqui está indo melhor do que Venom. Então ele falou que ficou surpreso inclusive com isso, e que ele vê esse potencial do cinema brasileiro realmente em trazer histórias, e que o público realmente vai atrás. Então eu queria primeiro saber isso de vocês, assim, como é que vocês enxergam essa bilheteria, né, que está sendo muito bem vista, e também a questão do Oscar, porque o filme teve uma baita repercussão, né, dentro da própria academia, porque tivemos recentemente aí, a academia publicou uma foto da Fernanda Torres no seu perfil, e aí só a foto dela tem 1 milhão, quase 2 milhões de curtidas. Os outros artistas todos que eles publicaram não chega nisso, a gente está falando de vários artistas, Tilda Swinton, Daniel Craig, enfim, vários artistas, e só a Fernanda Torres. Então assim, o Brasil tá meio que, né, voltado para esse filme, e se ele pode chegar na premiação forte. E aí o que já estão especulando é que o filme ele pode ser indicado a melhor filme, melhor diretor com Walter Salles, melhor atriz, melhor ator coadjuvante com o Selton Mello, melhor roteiro, né, melhor filme internacional, melhor edição também, né, com Afonso Gonçalves. E eu queria também saber de vocês como que vocês veem isso, assim, qual o peso dessa questão do Oscar, qual o peso também dessa parte da bilheteria pro cinema brasileiro. Eu acho de Lulu esse monte de indicação aí. Totalmente. Mas, quanto à bilheteria, eu acho que também tem um pouco disso. Mas é isso, assim, gente, se o filme tá com essa força no Oscar, é claro que todo mundo vai querer assistir, porque existe isso de, se existe uma validação internacional, a gente vai assistir. Não é porque, nossa, é um filme brasileiro. Existe a validação internacional. Porque filmes brasileiros com a Fernanda Torres e filmes brasileiros com o Selton Mello não levaram tanta gente pro cinema. Esse filme tá levando gente pro cinema porque existe isso de, nossa, vai pro Oscar. E vai pro Oscar com chance real de ser indicado. Então muita gente está indo pro cinema por conta disso, na minha percepção.
Eu acho que tem um encontro de coisas aí, né? Eu acho que tem o interesse num filme novo do Walter Salles, tem um reencontro do Walter Salles com a Fernanda Torres e com a Fernanda Montenegro. Tem um filme que tá no boca a boca, todo mundo comenta esse filme hoje, é o assunto, né? A gente tem amiga que é a Paula Ferraz, né? Assessora de imprensa de 1000 distribuidores de cinema, e que ela, conversando com gente do mercado e tal, que hoje, por causa de questão de preço de ingresso, de hábito de ir ao cinema, basicamente as pessoas escolhem um filme por mês para ir pro cinema. Então basicamente é isso, numa média geral, assim. E esse filme, tá claro que esse filme eu ainda estou aqui, esse mês, esses próximos dias, as próximas semanas, assim. Então tem isso, mas tem com certeza a repercussão do filme, a chance de Oscar. Eu acho que o brasileiro tem essa coisa muito de torcer. Brasileiro encara tudo como Copa do Mundo e tal, quer fazer gol, então quer ganhar o troféu, então tem essa coisa. Tem a histórica vitória da Gwyneth Paltrow no Oscar de 99, com a Fernanda Montenegro concorrendo, que é uma coisa que muita gente não consegue engolir, e que, na verdade, era uma coisa que era muito difícil de acontecer, uma vitória da Fernanda Montenegro ali, mas vai dizer isso pro brasileiro, né? Ninguém quer saber disso, quer saber... E aí agora já estão cravando que a Fernanda Torres vai ganhar o Oscar. Vamos concentrar na indicação primeiro, gente. Vamos fazer essa mulher ser indicada. Entendeu? Primeiro, eu acho que o importante é isso, assim. É muito... Ela mesma... Eu, inclusive, achei muito boa uma fala que ela deu recentemente em alguma entrevista, dizendo assim, só o fato de eu estar sendo considerada, né, para premiações, no meio de tantos artistas mundiais, né, artistas que né, tem essa, porque falam inglês, né, tem essa entrada, né, em milhões de países, em todos os lugares do mundo, são pessoas que, né, têm milhões de seguidores, etc e tal. Só está sendo considerada num filme estrangeiro, num filme falado em português, para mim já é um prêmio. Exato. Nem sendo indicada, talvez seja tão impressionante para mim assim. Só está sendo considerada é um prêmio. E eu acho que tem muito que a gente comemorar a cada etapa. Então, tipo assim, ela está sendo considerada, ela concorrer aos prêmios anteriores, daqui a pouco vai sair Globo de Ouro, daqui a pouco vai sair o Critics' Choice, ela tem chance de entrar, então temos que ir aos poucos, assim, e eu acho que existem chances reais de ela ser indicada ao Oscar. Existem chances reais. Eu acho que, além do filme internacional, onde pra mim o filme é Barbada, é um dos filmes que vão entrar, não quer dizer que ele vai ganhar, mas vai entrar, é um dos 3 filmes que em todas as listas eles estão. Eu ainda estou aqui, acho que ele entra fácil, e eu acho que existe uma chance real de aparecer em roteiro adaptado. Também acho. Para mim são as 3 indicações mais prováveis do filme. Se ele conseguir mais coisa, melhor ainda, mas eu concentraria nessas as nossas expectativas. Eu concordo com o Chico, eu não vou entrar em análise de bilheteria, porque a bilheteria brasileira é uma bilheteria muito dissonante da qualquer lógica que seja de mercado, ou melhor, ela é dissonante de lógicas de mercado razoáveis, que seriam, poxa, se todo mundo quer ver Ainda Estou Aqui, então tem que ter mais salas. E aí a gente vê o movimento contrário, né? Na segunda semana do filme diminui a quantidade de salas, mesmo que a oferta, mesmo que a procura tivesse sido muito grande. E a gente está entrando numa época do ano que, além de Gladiador 2, vai vir Wicked, vai vir Moana 2, vai vir uma tempestade perfeita em desfavor do filme, infelizmente. Mas falando de premiação, brasileiro eu gosto de ser brasileiro por isso, né? A gente pode ter sido o pior dia da nossa vida, mas no dia seguinte a gente acorda e acha que a gente vai ganhar na Mega Sena. E não querendo dizer que vitória dela ou que o Oscar seja um prêmio da Mega Sena, mas que a temporada de premiação, como o Chico bem apontou, ainda nem começou. A temporada de premiação inicia com o Gotham Awards, e o Gotham Awards ainda nem foi entregue. Pois é. É óbvio que, como o Chico citou, e eu concordo com tudo que ele falou, nós estamos, e eu vou falar isso com sentido profético e com 0,01% de chance de nós já estamos indicados a melhor filme internacional. É uma leitura muito sóbria do Chico. Emília Pérez,
seria uma segunda escolha óbvia, e O Fruto da Figueira Sagrada seria a terceira escolha óbvia. Poderia ter havido o filme da Índia, que seria um concorrente tanto para o Brasil, mas a Índia não selecionou, que é tudo que imaginamos como luz. Roteiro adaptado, sim, por ter sido premiado em Veneza, já chama atenção. E a atuação não é nada improvável. A gente está vendo que, historicamente, nos últimos anos, o Oscar tem indicado atrizes não anglofônicas. Sandra Hüller, por exemplo, no ano passado, está no meio de uma queda. Há possibilidade de outras indicações? Até há. Talvez, se o filme pegar muito lá nos Estados Unidos, como a gente espera que ele pegue, porque o filme vai ser lançado agora. Ele está sendo exibido em festivais, mas ele vai ser lançado agora nos Estados Unidos. Não é improvável que o filme seja, por exemplo, indicado a melhor filme. A gente teve um ano muito fraco. A gente tem um ano que a gente olha, eu não sei se todos concordam, mas a gente olha no cenário de 5 filmes certos pro Oscar e 5 vagas. Ano passado, a gente tinha 20 filmes que queria encaixar. Esse ano, a gente tem uns 5. A gente não tem muita coisa. E nós que acompanhamos o dia a dia de temporada de premiações, nós que acompanhamos... às vezes recebemos cópias de filmes internacionais, acompanhamos a repercussão desses filmes lá fora. Não está um ano muito bom para o cinema norte-americano como foi ano passado. Ano passado foi um ano de tirar o chapéu. Então eu vejo possibilidades, sim, melhor filme também. Por que não melhor ator coadjuvante? Embora aí eu acho um pouco mais difícil. Sim. Eu ficaria muito feliz com isso. Talvez, já pensou melhor direção de arte? Olha que legal, porque aquela casa é um personagem, um organismo muito importante da narrativa. Olha o Márcio. Brasileiro, deixa 3 meses esperando. Eu já queria indicar até maquiagem, pela maquiagem que fizeram na Fernanda Torres, virar a Fernanda Montenegro. Inclusive, eu acho que um Oscar certo também é de efeitos visuais. Vejo chances. Não tem por que não ver chances. É como o Chico falou, é uma vitória de cada vez. Sabe uma coisa que vai ser bem legal? É quando a gente estiver na shortlist de filme internacional. A gente vai estar na shortlist. E há muito tempo que a gente não está, que é a semifinal. E depois a gente vai estar indicado. E a gente vai estar comemorando cada uma dessas etapas. Eu acho que é bom curtir. Vai ser indicado ou não, é outra história. Mas é bom curtir. É bom curtir porque o filme está bem assessorado internacionalmente pela Sony Classics. Sim. O filme está fazendo a campanha do jeito que tem que fazer. A Fernanda, o Celto, o Walter estão viajando à torta à direita, fazendo o trabalho de bater de frente com o votante. E ela é maravilhosa, todo mundo tá amando ela. Ela é. Sim, sim. E é isso, cara. A gente supervaloriza Oscar e premiações de forma geral. E eu até mencionei isso em um outro bate-papo, que a gente que é uma relação esquizofrênica, porque nós, críticos, sobretudo, né, eu, você, a Cecília e o Chico, a gente sabe que premiação não significa nada. Quantos de nós amamos filmes que nunca receberam nenhum prêmio e quantos de nós odiamos filmes que receberam prêmios? Mas, ao mesmo tempo, a premiação é muito importante. Então, é uma relação muito esquizofrênica, porque a premiação é visibilidade, a premiação é vitrine, a premiação é reconhecimento, a premiação é portas que se abrem. Então, eu acho, sim, importante a gente ter essa empolgação. Mas a gente precisa ter uma empolgação racional. Se não for também, isso não diminui nada o poder do filme. O filme vai continuar poderoso da mesma maneira. Exato. Até tem uma passagem que perguntada, né? Sobre por que nós, brasileiros, ficamos tão doidos, né? Nesses momentos de atenção internacional, né, com a campanha do Oscar e tal. Por que a gente fica tão eufórico com isso e cria toda essa expectativa? A Fernanda Torres respondeu que, na opinião dela, né, a gente é muito frustrado pelo isolamento cultural e, ao mesmo tempo, a gente tem pena do resto do mundo por não saberem o que a gente sabe. E eu acho isso tão maravilhoso, essa visão que ela traz, porque primeiro que conecta muito com o filme por si só, ele já traz uma reflexão da nossa história, né, tipo esse revisitar a nossa história, que é sempre muito caro aos brasileiros. A gente tem uma cultura de não olhar para trás e deixar passar e tudo mais, né, e anistias e por aí vai. E ao mesmo tempo o filme projeta também
pra frente justamente essa visão de como a gente se vê como brasileiro sendo exposto lá fora, e essa coisa da Copa do Mundo e a vontade de ser visto e o fato dos gringos estarem falando bem da gente e tal. E aí ela traz essa reflexão falando justamente do nosso isolamento cultural, porque é muito próprio, né? A cultura brasileira, ela tá muito isolada mesmo. A gente tem vários países ao nosso redor que falam espanhol, a gente é o único país que fala português, a gente tem uma peculiaridade muito, muito grande assim dentro da nossa cultura, e aí a gente começa a ver que quando a gente consegue comunicar de uma outra forma a nossa cultura lá pra fora, né, a galera se encanta com isso também. A galera vê e fala, pô, tá aí, né, um país interessante, com histórias interessantes e tal. Então é um misto mesmo, é um misto de frustração, com pena, com uma certa síndrome de vira-lata também, né, de querer ser reconhecido e tal. Então eu acho muito interessante da gente ver esse momento. E é isso, né? Vamos nos permitir sonhar, gente. Depois de tanto tempo, eu acho que vale a pena a gente sonhar aí. De repente veio um Oscar de melhor efeitos visuais pra casa. Pode vir. Mas eu acho muito legal também que as pessoas se focam muito na derrota. Né? Tipo assim, perdeu, a Fernanda Montenegro perdeu para Gwyneth Paltrow. Na verdade, ela ganhou uma indicação, uma atriz no filme estrangeiro, falando em português, um filme nosso e tal, ganhou uma indicação ao Oscar. Poxa, olha quantas atrizes em filmes americanos nem entraram na lista, entendeu? Então, acho que a gente tem que olhar por outro lado, né? Não é só olhar por essa, como você falou, essa síndrome de vira-lata, sabe? Ai, conseguimos, perdemos, chegamos lá e perdemos, que injustiça. Qualquer prêmio, qualquer premiação, ela é injusta, naturalmente, pela sua própria essência. Porque, enfim, tem uma escolha arbitrária ali. Muita gente fica assim, não, porque em Cannes ou em Veneza ou não sei o que lá. Cannes e Veneza são mais arbitrários ainda, porque o vencedor é escolhido por, 6, 7 pessoas, exato. Entendeu? E aí, não, o Oscar ainda são 10 mil votantes, mesmo assim é arbitrário, enfim. Obviamente eles vão olhar para os filmes e, né, privilegiar os filmes que são da casa. Então é raro um filme estrangeiro ganhar em qualquer categoria. Aconteceu, já tem, mas, por exemplo, se você olhar para o histórico de atores e atrizes que ganharam o Oscar falando em outra língua, são pouquíssimos. Tem a Marion Cotillard, que fez Piaf para poder ganhar o Oscar, né? Tem o Roberto Benigni, que estava num filme que foi um fenômeno e assim, extremamente popularesco. Então teve era o grande palhaço do ano. Palhaço no sentido de palhaço, né? De clown do ano. Então tem uma coisa muito popularesca ali, que algumas pessoas se encantaram muito, etc. E a Sophia Loren lá atrás, sabe assim? Então, assim, não tem muito material. É difícil, mas só o fato de, se ela conseguir essa indicação, pra mim eu já fico feliz. Eu, inclusive, de uma maneira geral, eu acho muito mais interessante o processo, até a indicação de qualquer pessoa, de qualquer filme, de qualquer lugar, de qualquer nacionalidade, do que a premiação em si. Porque eu gosto muito mais de ver o conjunto de filmes que estão sendo lembrados, de interpretações lembradas, do que vencedores que aí eu acho que vai muito pela onda também. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí fazerem coisas diferentes, né? Além de ir no cinema assistir Ainda Estou Aqui. Mas vamos começar com você, Cê. O que você trouxe de bom de Plano Detalhe? Bom, vamos ficar ouvintes? Na temática, né? Aproveitando que a gente está aqui falando de ditadura, mas vou para uma outra abordagem completamente diferente do Ainda Estou Aqui. Vou indicar um filme, vou voltar no tempo, vou lá para 97, vou indicar O Que É Isso, Companheiro, que é um filme que vai falar de ditadura também, do Bruno Barreto, com a Fernandinha também, com a Fernanda Torres também.
E é um filme que vai estar ali no AI-5. Então, assim, é um outro momento da ditadura também. Ele volta para 1968, na época que é promulgado. Na verdade, é 69, quando é promulgado o AI-5, né? E começa a ter aquela revolta popular contra o AI-5, né? Então, assim, os estudantes começam a se rebelar, a gente começa a ter um esquema com a luta armada e tem o primeiro sequestro de embaixador. A gente vê, ainda estou aqui, um esquema de sequestro passando pela televisão, né? Na primeira batida tem já não é esse sequestro, é outro, mas é o primeiro sequestro com o embaixador dos Estados Unidos e para trocar por presos políticos, né? Então, assim, o filme é sobre isso, mas é uma outra abordagem, é outra coisa completamente diferente. O filme tá no Prime Video e Globoplay. Acho que tá no MUBI também. Acho que ele tá em vários lugares. Coloca na descrição. Tá bom, pode deixar. E a minha outra dica é um outro filme, um documentário chamado Cidadão Boylesen, que também, a gente ainda mantendo aqui a temática. É um documentário de 2009, dirigido pelo Chaim Litevski, que conta a história de um empresário gringo, que é naturalizado brasileiro, que ele não só apoia, como ele ajuda a ditadura militar. Ele financia, ele cria um grupo de apoiadores para a ditadura militar. Ele era presidente da Ultragás no Brasil. Assim. Então, assim, mostra essa influência do empresariado na ditadura militar, o apoio do empresariado. Então, assim, são vários depoimentos. É um documentário muito interessante, assim, a forma do documentário é muito interessante. Então, assim, vai falar disso, desse apoio do empresariado à ditadura militar. Então, assim, acho bem interessante esse retrato, essa parte da história também que não é muito falada, né? Então é isso, minha dica. O Cidadão Boylesen tá no YouTube. Quem quiser assistir, ele tá na íntegra no YouTube. Boa. E ainda fazendo já uma recomendação interna aqui, a gente gravou recentemente, podcast 571, a gente fez um podcast sobre o que é isso, companheiro. Então é uma bom casamento. Eu ouvi esse daqui depois de ouvir o outro podcast sobre o que é isso, companheiro. Muito bom ser. E lembrando vocês ouvintes, né, que tudo que a gente está falando aqui vai ter link no post desse podcast ou na descrição desse episódio aí no seu agregador, né? Você pode ir lá e ver tudo que cada um falou, é só você clicar, você vai ser direcionado aí pro que a gente está indicando. Márcio, e você, o que você trouxe de bom pra gente, de dicas aí pra semana? Pode ser qualquer coisa, Márcio, até bebam água. Eu acho muito importante beber água, tentem beber 3 litros de água por dia, eu acho um hábito interessante. Alimentem-se também, tomem sol, durmam bem. Boa. Brincadeiras à parte, eu vou indicar um filme que me remete muito a Ainda Estou Aqui, que é o ano que meus pais saíram de férias. O filme é até recente, dirigido pelo Karl Hamburger. Sim. Me acha tão divertido esse nome. É bom mesmo. E ele conta uma história também não de desaparecimento, né, mas, enfim, eu não vou entrar em detalhes do filme, mas conta a história de uma criança na década de 70 que a vida dela vira de cabeça pro ar quando os pais, entre aspas, saem de férias e ele precisa se mudar da cidade onde ele morava para morar com um parente. Tô tentando agora lembrar se é o avô ou se é um tio, mas isso não é tão importante. A questão é que ele enfrenta a ditadura militar sem saber o que ele está enfrentando, né? A realidade do lado dele é mantida também, nesse caso, oculta. Não é mais uma penumbra. Penumbra para nós, porque nós sabemos o que está acontecendo. Mas para aquela criança, não. E ela começa a continua vivendo a vida dentro daquela ausência, tentando se encaixar numa nova realidade. E eu acho um filme muito doce, né? É um filme bonito e é um filme importante para a gente pensar nas vítimas indiretas. São vítimas diretas, claro, independente.
mas indiretas no sentido da agressão não ser resvalada através de uma outra pessoa, através dos pais, nesse caso. É um filme muito bonito. E como o tema é Fernanda Torres, eu vou indicar um filme que a Fernanda Torres participa, um outro, mas embora não seja protagonista, era uma peça-chave de Jogo de Cena, que é um filme dirigido pelo Coutinho, ela, dentre outras atrizes, né, Marília Pêra, outras atrizes agora não fugindo da cabeça, que é basicamente um jogo de cena, né? São mulheres que interpretam mulheres reais, contado com aquele jeito, com o jeito do Adalto Coutinho de extrair verdade, extrair humanidade, daquelas histórias que foram obtidas, daquelas histórias que foram submetidas para o diretor e que foram interpretadas e que ganharam corpo através dessas atrizes, e uma delas é a Fernanda Torres. Então tá aí, 2 filmes. Aí, claro, né, além de beber água, de se alimentar, de dormir bem, façam exercícios, encontrem os amigos, bebam cerveja, sejam felizes, né? Acho que são dicas importantes. Ótimo, sensacional. Adorei as dicas, tá aí. Chico, e você, o que você trouxe pra gente nessa sua estreia aqui no Cinemação? Bebeu água e bebeu cerveja, né? Super, tem tudo a ver. Mas é assim embaixo também, eu acho que tem que ver. Eu gostei muito dos filmes que o pessoal indicou, e aí eu pensei aqui em filmes que se passam no contexto da ditadura brasileira, apesar de não serem necessariamente sobre a ditadura, mas no contexto da ditadura, que falam de violência policial, que falam de situação política, que estão em streaming, né? Tem um que eu amo, que é um dos meus filmes brasileiros favoritos, que é o Caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Persson, que tá na Globoplay. Acho que fala muito da coisa da brutalidade policial. O outro é o Eles Não Usam Black Tie, que também está na Globoplay, né, com a Fernanda Montenegro e com o Gianfrancesco Guarnieri, do Leon Richman, que fala muito dos trabalhadores lutando por direitos dentro desse ambiente tão marcado pelo autoritarismo e tal. E como todo mundo tá falando de filme da Fernanda Torres, vou falar um também. Boa. Bom, a estreia dela no cinema, que é o Marvada da Carne, ele tá disponível na Claro TV. Eu acho que dá pra assistir meio fácil pra quem é assinante da Claro, etc e tal. Se não, procura no YouTube que vocês vão achar. É um filme que ela tá muito diferente, é um filme bem, bem legal, curiosíssimo, e vale a pena ver o quanto ela evoluiu como atriz também, mas enquanto ela já era boa ali. E tem o primeiro encontro dela com o Walter Salles, que é o Terra Estrangeira, que tá na Netflix e na Globoplay, que eu acho um filme muito bonito, né? Um filme que eu acho que nem é tão valorizado como ele deveria. É um filme mais, né, poético, meio filosófico às vezes também, e que já mostra esse primeiro contato do diretor e da atriz, que vem se reencontrar. Eles fizeram também o primeiro dia, mas aí, depois de muitos anos, eles vêm se encontrar no Ainda Estou Aqui. Muito bom, tá aí, ó, um pupurri de filmes de Fernanda Torres, pra quem quiser ver ela, e sensacional, sensacional. Eu fui pegar mais ou menos essa ideia também, não tão temático assim como vocês, eu acabei indo pra coisa da biografia, porque eu gosto muito desses filmes, e só que daí fui pra uma outra coisa um pouquinho mais leve, que é o canal Nostalgia no YouTube, que fez há um tempo atrás já um vídeo de biografia, né, contando a biografia do Leonardo da Vinci, e eu achei muito legal os vídeos, né? Os vídeos do canal Nostalgia lá do Felipe Castanhari são sempre muito bem produzidos, e eu gosto muito quando ele faz essas biografias. O Leonardo da Vinci, para quem não sabe, foi um italiano, né, um cientista, ele contribuiu com arte, com ciência, com invenção, um cara multifacetado assim, que viveu de 1452 a 1519. Ele nasce em 20,
né? Então, por isso Leonardo da Vinci, porque ele nasceu em Vinci, na Itália, e ele é considerado um dos maiores gênios da história, inclusive sendo famoso por obras que ele fez, por exemplo, A Última Ceia, a Mona Lisa, e além de pintor, um pintor brilhante, ele também se destacou com engenharia, arquitetura, inventor, ele estudou também, né, algumas coisas que acabaram ajudando, né, a ciência, a inovação tecnológica e tal. É um personagem muito curioso, assim, como que pode esse cara ter tantas facetas? E o vídeo do Nostalgia vai explorar isso e vai também explorar um lado pessoal dele, porque a gente conhece, né, muita dessa genialidade do Leonardo da Vinci, mas tem alguns aspectos que às vezes ficam escondidos ali da personalidade, do sofrimento, dos amores que ele teve, porque afinal de contas é um personagem de mais de 500 anos, né? Então realmente tem muita coisa para ser dita sobre ele. Então fica a minha dica para quem quiser conhecer um cara que contribuiu demais, né, para a evolução humana, um dos pilares do Renascimento aí, né? Enfim, é uma figura importantíssima na humanidade e tem esse vídeo no canal Nostalgia que fala sobre ele. Uma coisa diferente do que os amigos indicaram aqui para quebrar um pouco com as coisas que a gente falou aqui. E, gente, é isso. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 580, um papo sensacional aqui sobre Ainda Estou Aqui. Pra vocês terem uma ideia, a gente colocou outros episódios no ar e teve gente vindo nas redes sociais falando: eu achei que vocês iam falar sobre Ainda Estou Aqui, e agora? Vocês vão falar sobre Ainda Estou Aqui? Então, enfim, episódio gravado e com essas pessoas maravilhosas aqui que me ajudaram a falar sobre o filme. Então só tenho que agradecer. Chico, muito obrigado pela sua presença aqui pela primeira vez. Espero que a gente possa repetir isso, né? Aí ao longo de 2025 a gente possa discutir mais filmes, e deixa aí meios de contato e redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho também. Eu agradeço muito o convite, o papo foi muito legal, né? Cecília e Márcio e você. Acho que a gente deu uma geral no Ainda Estou Aqui, analisando várias coisas, achei muito legal. Tinha coisas, inclusive, que eu não tinha percebido, que eu percebi agora no nosso papo. Então foi ótimo, assim. E agradeço muito o convite, então. E quem quiser me acompanhar lá, eu tô principalmente no Instagram, no @Filmes do Chico, e no Blue Sky, né, Filmes do Chico também. Acho que meu nome tá Chico Firman lá, é isso. O endereço é Filmes do Chico. O Twitter, infelizmente, já não dá mais pra mim, já saí. Ótimo. E no Letterboxd também tô lá como Chico Firman também. Então, tamo lá com acompanhando tudo que tá rolando em festivais e nos streams e nos cinemas. Boa, muito obrigado mais uma vez. Márcio, obrigado também. Dessa vez a gente conseguiu bater um papo aí sobre uma obra tão importante, né? E sem dúvida não tinha como fazer esse episódio sem você, Márcio. Muito obrigado por ter topado, por doar seu tempo aqui pra gente, e deixa seus meios de contato aí também para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Você ainda está aqui? Claro que tinha que ter essa piada. E é lógico que tinha que ser o Chico que ia fazer essa piada. A fila do trocadilho. A minha fama tá péssima. Eu queria primeiro te agradecer pelo convite, Rafael, por me botar do lado de pessoas que eu admiro muito e que eu fico feliz de ter como colegas, né, dentro da crítica. São aqueles para quem nós olhamos e para quem nós buscamos melhorar. Nossa profissão tem tantos maus exemplos que você convidou pessoas assim distintas. O Chico, a Cecília, admiro-os demais. Obrigado pelo pareamento. Poxa, cara, vocês podem me encontrar em basicamente onde vocês quiserem, porque presença social hoje em dia é obrigatória, né?
Me encontra no cinemacomcritica.com.br, me encontra no Instagram, @cinemacomcritica, me encontra no Blue Sky, eu não sei muito bem como que fala o nome do usuário lá, mas é Márcio Salem. Aí tem um monte de coisinha a mais. Me encontra no Threads, que é Cinema com Crítica. Eu ainda estou no Twitter, né? Ainda estou no Twitter, mas mais para repostar o que eu publico em outras redes. Letterboxd também, Márcio Salem. Ou você me encontra como Cinema com Crítico, Márcio Salem. Basicamente é isso. Então, espero ter ajudado. Muito bom, valeu, Márcio, mais uma vez. Obrigado também a Cê, em breve estará aqui de volta com a gente tem mais coisa para falar e a Cê vai estar aqui, e é muito bom ter você aqui, mais um ano, gravando vários episódios com a gente, Cê, então muito obrigado, e também deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar seus trabalhos, Cê. É o momento mais difícil de todo o podcast. É este o momento. Mas olha, um grande prazer estar aqui. Adorei gravar com o Chico, adorei gravar com o Márcio. É um prazer enorme estar com vocês dois aqui. E sempre um prazerzão estar com você, Rafa. Pois é, minha presença, onde me encontrar? Me encontrar no Cenas de Cinema, né? Meus textos estão lá. Mas nas redes sociais, Márcio falando que a presença é obrigatória, chega a me dar uma vergonha, assim, tipo, sentir aqui dentro. Eu sou péssima, né, gente? Mas estou lá no Blue Sky, Tchuli, tô no Letterboxd. No Letterboxd eu logo, tô logando agora, que quando eu passo uma temporada com o Chico, ele me faz, vai lá, logou, fez. Tô tão orgulhoso. Uhum. Aí quando eu passo essa temporada, eu passo um tempo, depois tipo, uns 2 meses logando bem direitinho, aí escangalha. Mas agora, se quiser ver o que eu tô assistindo, Letterboxd e Tchuli também. E no Instagram, Tchuli também. E agora, toda quinta-feira, nessa temporada de premiações e de Oscar, eu, Chico Firman e Mari Morisawa, toda quinta, às 20 horas, temos o Oscar Verso, nosso canal no YouTube. Nós comentamos o Oscar, falamos sobre premiações variadas, e o que está por vir, o que vai acontecer. Então, neste lugar vocês me encontram com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É isso, pessoal. Para você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, para mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm para dizer, então envie aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais, que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também, como Rafa Arinelli. Sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado, ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia. E não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí. Assim você recebe todos os episódios fresquinhos no momento que eles saírem. Você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 580 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.